Lição número 3, o título é Interpretando a Atualidade. Através da ciência, os homens desenvolveram a possibilidade de prever o tempo, mediante a observação de certas particularidades na atmosfera. Referindo-se a este mesmo assunto, Jesus disse: "Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os tempos, os sinais dos tempos?" Com a ajuda da ciência, a previsão do tempo é hoje possível. As pessoas tomam cada vez menos tempo para estudar os sinais dos tempos que, segundo Cristo, anunciarão o fim do mundo. Será de admirar que o homem tenha falhado em notar os muitos sinais que Deus providenciou para nos lembrar da aproximação do fim da rebelião do homem contra o seu Criador? Jesus apresentou um certo número de sinais para nos prevenir, a fim de que não sussurrássemos perante os acontecimentos culminantes do fim do mundo. Aprendamos com a negligência dos fariseus dos dias de Cristo. Estes falharam em compreender as profecias que tinham sido dadas para os guiar e, consequentemente, em estar prontos para a primeira vinda do Messias. A Bíblia responde. Vamos fazer as 10 perguntas. Primeira pergunta: quem unicamente conhece o dia e a hora exatas do fim do mundo e da vinda de Cristo? A Bíblia responde. No livro de Mateus, capítulo 24 e verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Segunda pergunta: será possível saber de alguma maneira que o fim está próximo? A Bíblia responde. No livro de Mateus, capítulo 24, versos 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Terceira pergunta: qual será o contexto político-social antes da vinda de Cristo? A Bíblia responde no livro de Mateus, capítulo 24 e verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quarta pergunta: que termos são usados para mostrar a ansiedade e a perplexidade que existirão entre as nações exatamente antes do fim? A Bíblia responde no livro de Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Quinta pergunta: que sinais se poderão observar no mundo financeiro e económico? A Bíblia responde no livro de Tiago, capítulo 5, versos 8, 1 a 8. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai pelas vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão consumidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre
sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sexta pergunta. Que sinais se verão na degradação moral da humanidade? A Bíblia responde: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Passemos à pergunta 7. Que é dito no livro de Daniel que acontecerá nos últimos dias e que mostra a perplexidade do fim? A Bíblia responde no livro de Daniel, capítulos 12 e verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Oitava pergunta. Que dirão os escarnecedores de então? Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nona pergunta. Que deverá ser feito em todo o mundo antes de Jesus voltar? A Bíblia responde no livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Décima e última pergunta. Como nos poderemos preparar para esse dia? A Bíblia responde no livro de Lucas, capítulo 21, versos 28 e 36. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Durante 120 anos, Deus preveniu o mundo de que destruiria aquela geração pelo dilúvio. Muitos recusaram acreditar que tal catástrofe pudesse acontecer. Homens sábios, segundo o mundo, afirmaram que isso era uma impossibilidade. Porém, Noé preveniu que isso aconteceria e, como prova da sua sinceridade, despendeu o seu tempo e fortuna na construção de um grande barco. Muitas pessoas deveriam ter aceitado a mensagem de Deus porque o Espírito Santo falou através de Noé aos corações dos seus contemporâneos. Porém, apenas uma minoria tomou a decisão de fazer qualquer coisa para se preparar. Quando os animais conduzidos por Deus se dirigiram para a arca, então as pessoas tiveram a certeza de que algo de sobrenatural estava a acontecer. Reconheceram que era um sinal do fim para o mundo de então. Apenas 8 pessoas se apoderaram dos meios de salvação providenciados por Deus. Noé, os seus 3 filhos e suas esposas foram os únicos seres humanos que corresponderam à mensagem de Deus para aquele tempo. Cristo disse que a última geração seria como a que viveu nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está escrito em Mateus, capítulo 24, dos versos 37 a 39. Eles estavam de tal maneira ocupados com os cuidados e prazeres da vida que não tiveram tempo de se preparar para a destruição que Deus anunciara. Pode acontecer a mesma coisa a cada um de nós. Podemos ficar de tal maneira absorvidos com os afazeres deste mundo que descuremos a preparação para a cidadania de um mundo melhor. Não seria prudente prepararmos-nos para o dia da volta de Cristo?